Meus queridos, a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus por estarmos mais uma vez na sua casa, começando o dia no melhor local que tínhamos para tal. Eu quero que novamente você abra a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, hoje no capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Nós leremos os 3 primeiros versículos deste capítulo aqui. Amém? Depois, voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda, e melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Amém? Forte, né? Forte, nos convida a uma reflexão, a puxar um pouquinho o freio de mão, parar um pouquinho e pensar na vida, diríamos assim. Um dos 5 livros poéticos, escrito por Salomão, em sua idade madura. Ele escreveu Cantares na juventude, Provérbios em meia-idade e Eclesiastes, quando já estava convicto que o seu tempo na terra estava encerrando-se. Nós conhecemos a história de Salomão, o filho de Davi, herdeiro do trono de Davi, o rei que sucedeu o pai Davi. A sua história é extraordinária, até mesmo o seu nascimento demonstra toda a extensão do amor, do perdão de Deus em criar situações de conquista em meio a condições aparentes de calamidade. Davi, para que fosse pai de Salomão, a mãe, ele roubou de Urias, assassinou Urias de forma indireta, planejando o seu assassinato, cometeu algumas falhas imorais, abomináveis, sofreu consequências perdendo um filho, mas Salomão, o Senhor escolheu como a demonstração de amor, de aliança com Davi, de perdão, como Paulo nos ensina, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós somos testemunha forte e ocular disso, estamos aqui pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Salomão, ele começa a reinar com a incumbência de construir o templo que o seu pai deixara tudo muito bem preparado para que isto fosse concretizado. Era um sonho de Davi. Davi, quando viu as promessas de Deus cumpridas em sua vida, ou pelo menos uma boa parte das mesmas cumpridas em sua vida, viu que ele tinha sido abençoado e próspero em tudo que colocara a mão, ele não conseguiu dormir, descansar, lembrando-se da arca do Senhor que habitava em tendas. Já era um projeto de Deus. E Davi idealizou construir um templo para louvor e adoração ao Senhor, onde a arca tivesse também o seu lugar devido. E o Senhor não permitiu que isto acontecesse, dizendo a Davi que era Salomão o construtor do templo. Um homem sábio e foi determinado por Deus de maneira irrevogável, sabedoria Salomão. O Senhor diz que não havia ainda existido
um homem com sabedoria como ele, e que após ele não iria ter outro tão sábio quanto. Extremamente sábio para administrar a construção do templo, extremamente vaidoso, detalhista, mas por ter pedido ao Senhor sabedoria para administrar o que Deus dera a ele, ele recebeu como recompensa honra, riqueza, majestade, autoridade, reconhecimento, e infelizmente ele não soube administrar de forma pessoal estas grandes dádivas e características totalmente singulares a ele. Então ele se perdeu em meio à sua riqueza, ele conquistou muitas mulheres, mais de 1000 mulheres, como diz a palavra de Deus. Ele foi vaidoso na criação de cavalos extremamente caríssimos na época, em outras condições mais. E agora, quando velho, Salomão olha para tudo que Deus havia feito por ele, através dele, tudo que tinha conquistado, e ele cai em si e diz assim: olha, tudo foi ilusão, não sou 100% realizado, não soube administrar o que Deus me deu, cai em si na brevidade da vida, a vida é passageira, por isso que nós devemos observar todos os detalhes e viver com intensidade, principalmente as grandes promessas de Deus para a nossa vida, as oportunidades que o Senhor nos dá para sermos felizes, para administrarmos o que Ele tem conosco, para fazermos a sua vontade, para sermos livres das opressões do mal e resistirmos às oportunidades também prazerosas que o inimigo pode nos oferecer, estarmos ligados juntos ao Senhor e procurarmos usar todos os nossos atributos e todas as nossas qualidades para o bem da obra de Deus, vivendo com intensidade. Salomão é um exemplo vivo de que as coisas são passageiras e, por mais que tenhamos todas as mordomias e tudo que é de melhor, isto não vai suprir uma alegria verdadeira que o Espírito Santo pode nos trazer. Agora, quando nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, aí nós somos mais realizados, vamos ter sabedoria para administrar o que Ele nos dá, e o que é verdadeiro vai realmente ser verdadeiro, e não mentiroso, ou passageiro, ou ilusório, ou tornar-se em problema. Nos versículos que nós lemos, ele volta a uma reflexão sobre as consequências que a vaidade traz aos mais simples, que a vaidade dos poderosos traz aos mais simples. Lidar com injustiça é um dos quadros mais difíceis para o ser humano, porque o nosso senso de justiça, ele é extremamente aguçado, principalmente quando nos envolva em determinada situação que a nós é injustiça. Minha querida, do lado do Samuel ali, faça assim com a mão. Isto. Daqui Deus está me mostrando o seguinte, como se uma espátula cortante chegasse na região aqui das suas glândulas de tireoide, uma espátula chegasse e ela faz, ali diríamos um rasgo, né? Quando sai, Deus não seria inoportuno nas formas de expressão, até porque eu não sou médico, porque eu não tenho estrutura para tal. Quando ela é puxado, sai como se fosse um líquido um pouco mais amarelado, me dando a entender pelo Espírito de Deus que é uma inflamação. Deus ministra no meu coração que está sendo seu endocrinologista esta manhã aqui. A especialidade, ao menos no Brasil, que cuida de nos trazer uma qualidade de vida melhor no aspecto de hormônios e coisas do tipo.
há um desajuste nas glândulas da sua tireoide. Elas provocam a sensação na irmã de inchaço, elas distorcem as funções gástricas em algum momento, dão a entender à irmã pernas e pés pesados, porque há uma desestrutura na condição hormonal. Probabilidade de queda de cabelo, unhas extremamente fracas, pele também com predisposição a ressecamento exagerado, mas este toque do céu desinflamou o seu organismo esta manhã aqui. Então diríamos que a irmã estava inflamada, o organismo inflamado pela disfunção hormonal. Desinflamou o seu organismo, a irmã vai perceber uma qualidade de vida excelente, vai desinchar, vai sentir-se melhor, uma canseira sem explicação, pernas e pés pesados sem explicação, eles não estão literalmente inchados, mas a irmã sente eles pesados, as unhas extremamente fracas, quebram com facilidade, mas a mão do nosso Deus se estendeu e operou um milagre de cura, e todos estes sintomas somem, e o nome do nosso Deus é exaltado na tua vida. Amém, minha querida. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Canta e dá graça. E tem que sempre lembrar que louvado seja o Senhor entre nós, grande é o Senhor entre nós, toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence a Ele. Toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence ao Senhor. Que isto seja declarado e ouvido em toda a extensão da terra. Toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence ao Senhor nosso Deus. Não passamos de meros instrumentos dele, falhos, mas que a misericórdia está sobre nós. Aqui, olha, com o cabelo em tons de loiro, ela tem uma blusa branca por baixo de um casaco. Eu quero que a irmã levante a mão, por gentileza. Isto. Era só para destacar isso, pode abaixar. Daqui Deus me mostra como se a senhora recebesse do céu um capacete. Fosse colocado um capacete bem ajustado a toda a estrutura da cabeça da irmã, a toda a estrutura aqui do nariz, dos olhos, toda a estrutura, como se ele fosse um capacete elástico. Ele prende muito bem até o pescoço aqui e este espaço último aqui da coluna, da parte cervical. Aquele capacete prende, ele é extremamente forte, ele traz uma boa compressão aí. O Espírito do Senhor Jeová me diz que tem sido extremamente fiel e zeloso em trazer livramentos à irmã. Em toda a extensão da região da cabeça, na circulação, na pressão craniana principalmente, Deus tem sido extremamente criterioso em trazer livramentos à irmã. São pontadas, dores com probabilidade de tornarem-se fortes, mal-estar na visão, mal-estar respiratório, até às vezes sensação ruim nos próprios dentes, mas isso é provocado por esta situação de compressão. Tontura, isto tem se evoluído com muita facilidade ultimamente, uma tontura fora do normal. E enxaqueca. A mão de Deus está ministrando no meu coração que cura a irmã esta manhã aqui. Todos os sintomas citados encerram-se agora. Até a sensação de olhar no espelho e dar a impressão que está inchado o rosto, ele não está, mas é o desajuste interno da cabeça, dá esta sensação, o olho extremamente ardente. Tudo isto acaba agora, porque o Senhor está tirando a irmã da área do livramento e colocando a irmã na área de curada. No espaço de curada, tu és curada esta manhã aqui. Boa parte desta situação tem uma conotação de ordem emocional, porque há uma guerra espiritual que a irmã tem enfrentado, e isto corresponde também a situações familiares. Então há uma guerra que e a irmã está meio que traumatizada. Simples atitudes parece que vão novamente surgir um vendaval. Deus está curando a irmã.
naturalmente acalmando o teu emocional. E o Senhor manda eu te dizer, Ele não vai permitir o pior. Deus está trabalhando por tua família, vai honrar a tua oração, conhece a tua sinceridade, até em alguns momentos a tua ingenuidade diante de situações, sabe da tua imparcialidade. É dado a irmão o direito de ser imparcial. Qualquer palavra vira um problema. Mas hoje é uma manhã especial que o Senhor diz, eu tenho um carinho e um conhecimento bem extraordinário por ela, o que ela não pensa que seja real, e eu estou fazendo um movimento de vitória e o meu nome vai ser louvado e glorificado de forma extraordinária na vida dela. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Coisa linda, louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. Salomão se volta a uma reflexão sobre a opressão aos mais pobres, necessitados e indefesos. A injustiça que sofrem e ao fato de não terem a quem recorrer, porque não tem autonomia ou poder, irmão Álvaro. Daqui Deus me mostra o seguinte, como se fosse uma agulha na região do coração do irmão, do músculo do coração do irmão. Uma agulha. Ela consegue romper a pele que envolve o músculo do coração do irmão, ela rompe e ela dá um puxãozinho na pele, naquela pelezinha ali. No pulmão é pleura, no coração não sei o nome. Aquela pelezinha que envolve ali, dá uma puxadinha nela e o coração do irmão fica mais bem acomodado, ou seja, ele estava apertado naquela pelezinha que envolve o coração do irmão. Então, apesar de toda a predisposição do irmão, nos últimos tempos ela não tem sido a mesma. A dificuldade circulatória nas pernas, a dificuldade circulatória na cabeça, às vezes a cabeça fica vazia, isto é um sintoma de uma dificuldade circulatória, e há uma canseira e uma dor nas costas, que não é porque o irmão fez um esforço de colocar um piso tão bem colocado. Era porque este coração iria querer te pregar uma peça, te dar um susto, uma canseira que não se explica, mas neste toque do céu, anda, canta lá, eu sou deriavácia. Neste toque do céu esta manhã, Deus está colocando ele no lugar novamente, bem acomodado, todos os sintomas vão sumir, até a condição respiratória nasal vai melhorar. É uma dificuldade de puxar o ar pelas narinas, uma dificuldade, e isto acabou agora, porque Deus curou a origem, a dor nas costas some, e o nome do nosso Deus é exaltado na saúde cardiológica do irmão. Então eu digo, ser curado no nome de Jesus Cristo, aleluia. Salomão, ele olha para a condição de indefesa dos mais simples, dos pobres, dos oprimidos, dos perseguidos, dos injustiçados, dos injuriados, dos que não tinham a quem recorrer. E ele faz, no capítulo 9, ele desfaz tudo isso. A Bíblia é linda, é um momento de Salomão. Ele faz até um comentário extremamente forte, né? Ele diz assim, olha, ficaram livres disso os que morreram, e que sejam felizes, bem-aventurados aí, esses que já se foram. E realmente quando nós perdemos alguém, ou temos a notícia que alguém está com o Senhor Jesus Cristo, nós dizemos, descansou. Não é fato? E realmente é o descanso. Há um hino da harpa que diz que tens descanso encontrado em Jesus Cristo. Permanece pela graça do Senhor. É uma coisa extraordinária. Salomão diz isso e também ele diz assim, olha, também não podem reclamar destas injustiças os que não nasceram ainda. Se você gosta de filosofia, leia o livro de Eclesiastes. Ele tem um conteúdo filosófico, ou seja, um pensamento reflexivo da vida, do sentido da mesma,
extraordinário, não tem preço. Com todo respeito a todos os professores, porque também são dádivas divinas em receber sabedoria para instruir. Mas qualquer livro, com mais capítulos que tenha, ele não trará uma explicação tão extraordinária como um simples versículo aqui do livro de Eclesiastes. É algo extraordinário. E Salomão diz assim, olha, só não tem problemas com a injustiça, com a opressão, os que ainda não nasceram. É uma verdade. Agora me chama a atenção uma coisa. O pai dele, Davi, no Salmo 86, ele diz que havia consolação, conforto, através da oração e recebida na angústia, na dificuldade do nosso Deus. Realmente. Consolar, motivar, trazer alívio, fazer a pessoa enxergar que ela tem ainda condições de vencer, amenizar uma dor. São vários e vários sinônimos e derivados que nós vamos buscando e compreendemos melhor e muito melhor o sentido aqui desta fala de Salomão. Outra coisa interessante, Paulo diz que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Então não há um problema, uma dificuldade, que seja uma injustiça, uma enfermidade, uma perseguição. Se nós formos dar continuidade à leitura do capítulo, aí ele vai falar sobre unidade, dependência um do outro em resoluções que aliviam também certas situações. Ou seja, ele vai dizer que nós não conseguimos chegar em lugar nenhum sozinhos, que nós precisamos trabalhar em unidade. De braço cruzado ali, meu querido, faça assim com a mão, por gentileza. Isto, o irmão do lado, isto. Eu vou dizer uma coisa ao irmão. Deus me mostra à tua frente agendas. Agendas dos tempos passados e agendas que serão para o tempo futuro. Elas estão em tuas mãos. As agendas dos tempos que estão por vir são em quantidade maior e parece que pesam menos do que as que já se foram, que são em quantidade menor e as mãos ficam mais difíceis de segurar. O Espírito de Deus diz o seguinte no meu coração: a racionalidade do irmão é necessária, inclusive, até pelo desenvolvimento profissional do dia a dia. O irmão tem que ser racional, tem que, em algum momento, ser duro em palavras e cobrar até de si mesmo uma perfeição melhor, porque também é uma característica sua. Só que agora, não estou te chamando de velho, agora o irmão está um homem mais maduro e atencioso às coisas. Essa racionalidade não está te fazendo tão bem, porque ela passou a confrontar a sua fé. E o valer a pena, será que tem valido a pena a mim tanto esforço, tanta racionalidade, tanta renúncia? E agora uma busca de fazer um equilíbrio da racionalidade com a fé. Então precisa subir um pouco a fé. O irmão até tem se predisposto a melhorar com Deus, eu também, tá? Todos os dias eu digo, Senhor, eu preciso melhorar. Então isso não é uma exposição. O irmão tem se predisposto a melhorar com Deus, procurado uma aproximação melhor e nesta aproximação renunciado, e uma das características interessantes, tu tens estado com necessidade de estar só em silêncio. Porque isso te faz transcender situações. Deus está no meio desta história aí, é óbvio. Diríamos que o Senhor te cercou. O nosso Deus chegou no seu mundo.
Ele parecia ideal, correto, objetivo, muito bem metódico e planejado, mas o nosso Deus chegou, Ele não destruiu a metodologia, Ele não te colocou em certas provas constrangedoras, não. Mas Ele te fez convidar-se a si mesmo à reflexão. Então, estes tempos de passados, eles ficaram pesados demais. E os do futuro, o motivo, inclusive, de serem leves, em algum momento dentro do irmão parece impossível ou não serão encontrados. A mão que traz o peso do ontem, da racionalidade, vai ser aliviada esta manhã aqui. E a mão que carrega o tempo de amanhã, que são agendas em quantidade maior, olha só, em quantidade maior, elas e que parecem mais leves, então vem contrariando a lei da física, o irmão vai entender estas agendas, porque o Espírito do Senhor Jeová vai passar a racionalidade. E Deus vai fazer com que haja uma condição, uma experiência espiritual, uma mudança em valores, agregar-se melhores os princípios para definições e resoluções, um alívio, o irmão vai sentir-se leve e vai ser glorificado o nome do Senhor Jeová na sua vida. No meio disto, há um projeto de Deus. E a casa do nosso Deus, Deus não está me dizendo que o irmão tem e nem que não tem função aqui. O Senhor está me dizendo, eu vou usar a racionalidade dele, equilibrada pelo espiritual, até para o benefício da minha casa, da casa do Senhor, da casa de oração, da igreja. E vai ser louvado o nome do nosso Deus no meio da sua história. Deus vai te surpreender de uma forma impagável, inesperada. E esta é uma manhã também que Ele é o teu otorrinolaringologista e o teu alergista. Deus está tratando das vias nasais, Deus está tratando de alergias também em vias respiratórias, na pele. A mão do nosso Deus está estendida, mas o mais bonito, olha, a racionalidade vai ficar abaixo do espiritual e vai trabalhar junto. Sempre o espiritual com o passo, com o comando do passo, e a racionalidade atrás. E grande vai ser, inclusive, a prosperidade, as conquistas, e o irmão vai perceber que Deus está do teu lado. Já está, mas isso será notado de maneira bem visível. Canta e dá graça. Salomão, ele diz sobre os injustiçados. Paulo nos fala do Deus da consolação. Mas o que isto me chamou a atenção lendo ontem à tarde, hoje à noite, de manhã, este texto aqui, refletindo um pouquinho e pedindo para Deus também falar comigo. No capítulo 14 de João, quando Jesus chama os seus discípulos, enquanto Judas já preparava o bolsinho para receber as 30 moedas de prata, e o Senhor já sabia que ele estaria indo com o Senhor Deus. Pastor, como se fosse, eu fico procurando palavras, né? Como se fosse sugadores. Eles veem a região aqui assim do pastor e a região pulmonar. Entre esses dois ossos aqui, como se fossem sugadores. Eles firmam-se na pele das costas do pastor e aqui assim nessa região. E eles sugam e sugam. Há uma especialidade no Brasil que é a pneumologia, que é o médico que cuida do pulmão. Estes sugadores aqui e dos dois lados nas costas do pastor, o Senhor me diz que é um trabalhar do céu no pulmão do irmão esta noite aqui, no pulmão. O lado esquerdo
é colocado de forma mais forte sobre as costas. E o lado direito nem tanto. Então eles não estão conseguindo trabalhar corretamente. E eles afetam lá o ventrículo do coração também. Jesus. Afetam lá. Mas quando é sugado isso daí, o Senhor faz com que as fibras pulmonares descansem melhor, organizadas. O Senhor faz com que a pleura do pulmão também dê uma acomodação melhor ao pulmão. E o Senhor inspira como se fosse poeiras internas. Não é uma enfermidade mortal que existe por aí, não é isso. Deus está sendo pneumologista do irmão esta manhã aqui. Está trabalhando de forma extraordinária nas funções deste pulmão, para que eles consigam fazer certinho o trabalhar deles. E se una ao coração a condição do ventrículo, eu não sei o que é isso. Ao ventrículo do coração não vai ser mais afetado. Então haverá alívio respiratório, alívio de dores pelas costas, mal-estar. Deus está curando o Senhor, pastor, esta manhã aqui. E o nome do nosso Deus é exaltado e glorificado na saúde pulmonar do irmão hoje. Na condição respiratória alérgica principalmente. Aleluia. Jesus, ele disse assim, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar, e eu quero que onde eu esteja, vocês estejam também, por isso eu vou ao Pai preparar um lugar, mas eu quero deixar um aviso. Não posso deixá-los órfãos, sozinhos, desamparados. Então eu com intensidade orarei. Quando ele diz rogarei, eu vou clamar, orar de forma intensa, incisiva, insistente ao Pai. E ele enviará o outro Consolador. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, e este estará convosco até a consumação dos séculos, e esse tem o poder de convencer o homem do pecado e do juízo. E Paulo diz assim, que este Espírito geme por nós com gemidos inexprimíveis, o que eu não conheço dentro de mim, e preciso mandar para o céu. Quem esteja mais próximo a mim, me assistindo, me ajudando, fazendo campanha comigo, não sabe também, e com todo respeito, nenhum terapeuta, psiquiatra, psicanalista, com todas as análises do perfil que ele traçar, também ele não vai conseguir trazer um diagnóstico exato, mas este Espírito do Senhor Jeová, ele consegue extrair um diagnóstico verdadeiro da intensidade interna minha, das minhas emoções, sentimentos, aleluia, do que eu preciso mudar, do que não preciso mudar, das minhas guerras espirituais, das minhas falhas, dos meus desequilíbrios, dos nossos. Então ele consegue chegar ao Pai e rogar ao Senhor. Olha, ele precisa de tal mudança, ele não tem conseguido expressar, mas ele precisa de tal e tal situação ser resolvida. Ele é mutável, mutante, ele muda de ideia, de manhã ele pede A, de tarde ele pede B, de noite ele já muda para C porque não foi resolvido, mas este Espírito traz o equilíbrio dentro de nós, rogando ao Pai que ele traga com evidência este equilíbrio. Quem dirá diante das injustiças, das opressões, das maldades que nós enfrentamos aqui neste mundo? Porque o mesmo Jesus, para concluir esta última grande lição de vida que ele nos deixaria, ele disse assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E há condições de serem vencedores também.
mesmo porque Ele está do nosso lado, e este Espírito do Senhor Deus. Então, com todo respeito aqui, sem cometer uma heresia, quem sou eu para tal? Nós temos uma resposta para este versículo de Salomão. Não seremos isentos. A pastora estava dizendo numa conversa que qualquer dia, o que é normal, não vai ter como ser dito que é normal. Por se multiplicar a iniquidade, está aí o exemplo no mundo. Cada dia as dificuldades pioram. Cada dia nós somos mais acuados. Ideologias satânicas e tudo que é de mais satânico que possa trazer liberdade e libertinagem ao pecado está por aí. As injustiças sociais, as injustiças que nós passamos diariamente, a rejeição é notável. Aqui ainda não tive a experiência de observar, mas no Brasil é notável a rejeição quando você está com a Bíblia na mão. Domingo de manhã é lindo, é um exército de crentes marchando em direção cada um a uma igreja. Domingo das 8 da manhã ao meio-dia e depois das 5 da tarde até as 9 da noite é algo lindo. Que a maioria das igrejas tem a opção dos 2 cultos. Mas as pessoas passam e demonstram a rejeição. E não há um motivo para a rejeição. Porque nós somos luz, nós somos intercessão. Por conta da nossa oração, as coisas não pioram. Mas eles estão tão fechados e escravizados pelo mal, oprimidos, que inclusive aceitam a injustiça como algo normal, invertem valores, até mesmo para estarem melhor acomodados no meio da sociedade corrompida. Mas nós temos o consolo do Espírito Santo de Deus, que não nos deixa recuar, que não nos deixa intimidar, que nos fortalece. Paulo disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nos primeiros versos ele diz assim: eu sei ter tudo, porque o Senhor, através do Espírito de Deus, me ajuda a passar pelo momento em que tenho tudo e não me deixa iludir. Como também sei viver momentos de não ter nada, porque eu sei que tenho tudo, porque Deus está comigo. Então eu sou capaz de vencer obstáculos, opressões e tudo mais, porque posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, me encoraja. E me diz: vai, porque eu estou do teu lado. Anda lá e canta lá, eu sou devácia. Então há uma resposta aqui para nós, meus irmãos. O Espírito de Deus está conosco. E Ele nos dá condições. Deus não permite que a luta ultrapasse os nossos limites. Ai, eu não aguento mais. Num certo momento, Davi entrou nessa paranoia aí, né? Até quando? O que é isso? Aí ele responde: espere em Deus, Davi, porque você ainda vai louvá-lo pela salvação que vem. Aí no Salmo 27, no verso 14, no último, ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei? Eu quero estar na casa do Senhor todos os dias, mas aí ele diz: os pavilhões do mal, o Senhor me esconde num pavilhão secreto, porque as forças do mal vêm contra mim. Para concluir, ele diz assim: Davi, espera então no Senhor, anima-te em esperar no Senhor, porque Ele fortalecerá o teu coração. Aí você vai dizer de forma saudável e verdadeira: espera, pois, no Senhor. Então nós temos a esperança de que Deus é do nosso lado, que prova nenhuma mata crente, injustiça alguma
ultrapassa o amor de Deus para conosco. Inclusive, Jesus diz que somos bem-aventurados quando injustiçados, quando perseguidos pelo amor ao seu nome, porque isso nos traz recompensa melhor. E aqui Salomão, olhando para tudo que tinha acontecido, para tudo que tinha vivido, ele tem um momento em que ele diz assim: Deus, e os indefesos, como sofrem com as injustiças dos poderosos. Mas nós temos a resposta para nós esta manhã aqui deste verso. Isenção, não. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci. Isenção, não. Eu não posso dizer a você que seremos isentos de jeito nenhum. Porque nós não seremos isentos. Isenção jamais. Meu querido, o irmão está com uma camiseta cor-de-rosa. Eu quero que levante a mão, por favor. Isto. Deus me mostra claridades nas pernas do irmão, nos pés e nas pernas, até um pouquinho acima do joelho. Claridade forte. Esta luz, ela vem rápido, só em movimento de subida, a luz. Ela vai passando como se o irmão estivesse recebendo uma massagem. Ela vai passando só em movimento de retorno, né? Subindo com o sangue. O Espírito de Deus diz ao meu coração: diga ao meu servo que eu sou o cardiovascular dele esta manhã aqui. Há um comprometimento circulatório nas pernas do irmão e nos pés. Quando o sangue é bombeado, ele tem que voltar, ele está lento, ele tem provocado inflamações nas veias, ele tem assustado a condição neurológica, e isso tem trazido até fadiga e canseira, porque o coração já está ficando meio que assustado, porque esta artéria, ela pede agilidade e não consegue fazer o sangue voltar direitinho. Mas o nosso Deus cardiovascular está trabalhando, e eu afirmo que isto está acabando esta manhã. A circulação sanguínea do irmão vai voltar ao normal. As dores, já está havendo queimação e ardor, aquele mal-estar horrível, até um pouco acima do joelho. As dores vão sumir, a veia principal aqui, que faz o trabalho junto com o sangue, ela está sendo desobstruída e aliviada. Ela estava cansada, inflamada por fora, e os nervos assustados. Eles estão sendo desinflamados automaticamente pelo nosso Deus agora. Todos estes sintomas vão sumir, e o nome do Senhor vai ser louvado e glorificado na saúde do irmão hoje. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Meu querido que está aí comandando o som, Deus me mostra em tuas mãos pequenas chaves, muito pequenas, chaves extremamente pequenas. Elas são correspondentes a certos cadeados. Cadeados grandes, é totalmente desproporcional. Chaves pequenas abrindo cadeados grandes. São extremamente pequenas e os cadeados em tamanho bem ajustado. Você tem tudo na mão, mas probabilidades pequenas de alcançar e de destruir ou de abrir estes cadeados. Você procura o aprimoramento, você está acomodando-se para ser melhor, para destacar-se, mas você não consegue vencer certas, até politicagens, coisas do tipo, não consegue vencer, não tem quem indica, mas tem o céu que te indica. Deus vai fazer um movimento a teu favor, no sentido profissional, financeiro, esta manhã aqui. Porque Ele não vai diminuir os cadeados, porque os teus sonhos também, eles são grandes, mirabolantes. Se você dizer a algumas pessoas, elas vão dizer que você não está muito bom da cabeça. Sonhos são mirabolantes. Os teus preparos técnicos, eles alcançam estas mirabolâncias, porque você é esforçado. Mas Deus,
ele não vai diminuir o tamanho dos cadeados e nem aumentar o tamanho da chave. Ele vai começar a trabalhar com milagres a teu favor. O pouco que você tem, que te constrange em algum momento, ao mesmo tempo te deixa nervoso, ao mesmo tempo te faz sentir-se totalmente injustiçado e vulnerável a estas injustiças, estas pititicas chaves, elas vão começar a abrir estes cadeados grandes. Elas vão começar a abrir estes cadeados grandes. Nos próximos dias, aleluia, o Senhor vai te dar alguns sinais já. Você também é extremamente racional até com a fé. E eu não poderia vir aqui com 2 ou 3 palavrinhas vagas para dizer alguma coisa a você no aspecto de Deus, e não porque você não crê, mas é uma exigência sua. Você tem uma cultura um pouco além da conta, uma inteligência, um QI um pouco além da conta. Você contraria até o berço do nascimento, você contraria a lógica. Em muitos dias, extremamente mutante no humor, no pensamento, na intensidade de ações, mas as chaves pequenas e as mirabolâncias de sonhos você não deixa sair das mãos. A quem não acredite, a quem diga que você nunca chegará a canto algum, Deus poupou o teu coração de traumas e de complexos, Deus colocou redomas em volta de sentimentos, mas hoje é uma manhã que Ele faz uma marca. Estas chaves pequenas abrirão os grandes cadeados de uma maneira impossível, e o Senhor vai ser louvado na tua história. Não passam muitos dias e já haverá um sinal da fidelidade e da grandeza de Deus. Aqui de preto, de roupa escura, chame aí do cabelinho isto. Eu não acredito que haja possibilidade de uma injeção num osso. Eu não sou médico, então eu não acredito que haja. Mas eu acredito no Deus de milagres e que Ele faz. E este Deus de milagres, Ele está me mostrando injeções, como se você estivesse tomando injeções. Aqui, no punho, no pé, no joelho, nos ombros, principalmente aqui assim, olha, para trazer uma mobilidade, na cabeça, aqui assim, na região cervical, na região lombar, injeções. Não acredito que haja como, e também não acreditaria que haveria uma anestesia que tiraria a dor desta injeção. Mas o Senhor, que é o Deus de coisas impossíveis, Ele é o seu ortopedista esta manhã aqui. E Ele está fazendo um grande movimento no tutano dos teus ossos hoje, fortalecendo os teus ossos por dentro, tratando, calcificando a estrutura dos teus ossos, a pelezinha que também do músculo cobre os ossos, inflamada porque traz dores pelo corpo todo, inexplicáveis. Deus está curando esta manhã aqui. Estas dores vão sumir, os teus ossos ficarão robustos, você vai conquistar estrutura física, inclusive muscular, para cobrir e dar um suporte melhor a estes ossos que estão sendo fortalecidos, e o Senhor está colocando, vamos dizer assim, saúde, é forma de falar, mais tutano dentro dele, para que suma este mal-estar, e o nome do Senhor será louvado na tua saúde. Amém, meu querido? Deus está te curando. Isto também é disfunção hormonal de idade, desequilíbrio, crescimento assustador repentino. Há uma providência do céu hoje em trazer a cura, e o Senhor Deus será louvado nisto aí. Salomão, ele colocou em xeque
a injustiça. E o que este povo faria? Porque eles não tinham a quem buscar socorro, mas ele agora, através do Espírito de Deus, é respondido. Livramento e isenção de luta e prova, opressão e injustiça. E todos os males do tempo presente, nós não temos a garantia. Muito pelo contrário, lá no 9, ele vai dizer assim: o que acontece ao ímpio, também ao justo acontece. Se eu entrar no supermercado agora, porque eu sou servo de Deus, não tem nada mais barato lá para mim. Não tem nenhuma distinção de que, como crentes em Jesus Cristo, nós pagaríamos mais barato. Agora tem uma verdade: o Senhor multiplica o que temos em mãos. Aí é diferente. Então, por mais que soframos as intempéries, as injustiças, o disparate, nós temos o nosso Deus conosco. E temos o Espírito de Deus, o Consolador, que Jesus orou e pediu ao Pai: mande a eles o Consolador, e que estará conosco até a consumação dos séculos. Hoje ele está aqui conosco. Amanhã estará conosco. Terça, quarta, até o último minuto do nosso respirar, o Espírito de Deus está conosco. Ou até o último instante em que ouviremos o som da trombeta do céu, nos convidando à morada eterna, o Espírito de Deus estará do nosso lado. Não se sinta só, não se sinta injustiçado, oprimido. Não permita que sentimentos de complexo, sentimentos de desvalorização, não permita que sentimentos de medo, de angústia, mudem a sua percepção, a sua forma de agir, a sua maneira de enxergar as circunstâncias desagradáveis. Muito pelo contrário, faça destes sentimentos um grande movimento de agir do Espírito. Eu estou sim em algum momento angustiado, mas eu vou rogar ao Espírito de Deus, ele vai me trazer alívio. Eu estou sim em alguns momentos temeroso, medroso, acuado por dificuldades, mas eu tenho Consolador e ele vai me dar consolo e não vai me deixar morrer à deriva. Que Deus nos ajude, meus queridos. Aleluia! Que Deus nos ajude e que saiamos daqui consolados, confortados, renovados, motivados, seguros. O Senhor é conosco. E o Espírito de Deus está rogando ao Pai por nós esta manhã aqui. Aleluia. Dê licença aqui, pastor, eu quero pedir ao irmão, por favor, coloque-se em pé. Nós vamos orar ao Senhor. O pastor me deu liberdade, então, por favor, coloque-se em pé um pouquinho. Não sei se é a cultura de vocês. Eu venho com a cultura do Brasil. Não estou passando, quebrando protocolos éticos, não. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Também não vou convidá-lo aqui à frente, não tenho esta característica, mas acreditamos que o Consolador é conosco esta manhã aqui. Talvez você tenha chegado estes dias totalmente perdido, frustrado, triste, angustiado. Hoje é dia de vitória. Amém? Santo Deus e Pai, louvado e glorificado seja o teu nome por esta manhã tão especial, por tua palavra que o Senhor tem nos dado. Eu quero colocar em tuas mãos agora cada um dos teus servos aqui presentes, cada família representada, a igreja. Primeiro eu te peço a bênção da saúde, saúde física, te peço a bênção da saúde emocional, te peço também saúde espiritual para nós esta manhã aqui. Eu quero te pedir agora também uma porção do teu Espírito sobre nós, que todos os nossos ressentimentos, tensões, preocupações sejam retiradas esta manhã e que saiamos daqui mais bem equilibrados e seguros de que este Espírito é conosco para nos trazer condições de sermos vencedores. No nome e na autoridade de Jesus, nós te agradecemos pela bênção e vitória. Amém, Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe.